parece ser, ou assim o é, o Senhor de tudo. Porque nós não conseguimos parar, nós não conseguimos impedir que o tempo passe. E o tempo passa mesmo para todos nós que estamos nesta terra. E é uma coisa interessante a gente observar que o tempo parece mudar tudo, mas nem tudo muda com o tempo. Existem situações, existem paisagem, existem condições, existem aparências que a gente vai observando. Se a gente deixa de encontrar uma pessoa por 20 anos, por exemplo, quando nós outra vez ficarmos de frente e olhar para a pessoa, talvez nem ela, nem nós venhamos a ter um reconhecimento, de olhar e dizer assim: é você? Nossa, mas o tempo passou, hein? E às vezes até a gente diz para outra pessoa: o tempo não parece ter passado para você. No sentido do lisonjeio, no sentido de dizer para a pessoa que ela está bem conservada na sua aparência física. Mas às vezes também a gente pode encontrar com alguém e também ter uma outra impressão: nossa, fulano envelheceu, fulano está muito diferente em diversos aspectos. Isso do lado de fora de cada um de nós. Se a gente, por exemplo, quando eu vim da minha cidade natal, na época minha mãe e meu pai nos colocaram em um caminhão, colocaram as coisas que tinham em casa neste caminhão que não era baú, porque naquele tempo nem tinha caminhão baú, foi um avanço, e ali amarrou a lona e nós, os 7 filhos, embaixo da lona, viajamos por 2 dias ou mais, em direção à capital. Eram os meninos. E a gente foi para a capital e o tempo passou. Eu me lembro quando eu retornei à minha cidade natal pela primeira vez. Nossa, que impacto! Primeiro, parecia que as coisas eram muito menores. Havia uma rua que era uma ladeira, que naquele tempo a ladeira parecia gigante, enorme, íngreme. E aí eu estava já com os meus 17 para 18 anos, olhei para aquela rua e perguntei: o que fizeram para aquela ladeira? Mas a ladeira era a mesma. A minha visão, o meu ponto de vista era diferente, porque o tempo não tinha mudado a paisagem, mas o tempo tinha mudado a minha compreensão das coisas, a minha maneira de ver. Então a gente vai percebendo que determinadas coisas, elas mudam mesmo, independente de nós. E algumas, elas não mudam,
mas nós mudamos a nossa maneira de vê-las, mudamos a nossa maneira de compreendê-las, mas nem sempre é muito natural esse processo. Porque quando a gente vai observando que nós estamos em 2025, eu me lembro que lá, quando a gente era bem mais novo, quando a gente pensava em anos 2000, já se falava em fim do mundo, porque afinal de contas, chegar no ano 2000 era chegar no final dos tempos. E houve muita coisa naquela época, muitos comentários, muitas crenças. Alguns até pensavam mesmo em tomar providências. Mas chegou o ano 2000 e a única coisa que mudou na prática naquele tempo é que quem trabalhava com tecnologia tinha um problema nos sistemas, nos programas, que era o chamado bug do ano 2000. Porque no restante, a única preocupação diferente mesmo era de preencher o talão de cheque no outro dia, se lembrando que não era mais 1999, era 2000. E às vezes a gente olha para essas reflexões e a gente vai percebendo que todo dezembro nós temos esta experiência. A experiência de olhar para nós e para os outros e dizer: Feliz Ano Novo. E a gente tem uma sensação, ou até acredita, que se a gente usar uma roupa branca, se a gente colocar uma camisa amarela, se a gente der uns 3 pulinhos lá no mar, se a gente fizer algumas ações desse tipo, alguns rituais, isso tudo pode contribuir com a nossa nova oportunidade do novo ciclo chamado Ano Novo. E é interessante que nós temos todo esse movimento, e isso, quanto mais o tempo passa, mais comercial vai se tornando. E a gente vai percebendo que a cada dia que passa, as pessoas procuram se reunir em lugares, e esses lugares ficam lotados. E economicamente isso rende muito para muita ou pouca gente em determinadas situações financeiras. E as pessoas, elas se reúnem, e elas, cada uma dentro da sua condição, dentro da sua realidade, tem às vezes a alegria ou até a honra de dizer: eu vou passar o Réveillon em tal lugar assim, assim. Pois é, vai ser inesquecível. Tudo bem? Acontece que nós sabemos que, em verdade, quando chega a meia-noite do dia 31, e quando vira-se um calendário, não acontece nenhuma mágica. Ou acontece? Alguém conhece alguma mágica, alguma transformação porque o calendário mudou? Não acontece. Se a gente olhar lá no saldo bancário e falar: olha, a partir de meia-noite, Ano Novo, quem sabe alguma coisa pode ocorrer. Mas eu estou desta maneira, mas a partir do dia 1º eu serei outra pessoa. Será que é mesmo assim que funciona? A gente sabe que o tempo
muda muita coisa, mas nós nem sempre mudamos com o tempo dentro de nós, porque do lado de fora é inevitável que a gente comece a perceber. Dia 22 de dezembro eu completei 63 anos. Quando eu fiz 60, é bem interessante, quando você faz 60, algumas coisas mudam. A primeira coisa que muda é que você ganha um cartãozinho, né? Fez 60? Pronto. Já pode parar mais perto da porta do shopping ou da loja, nos estacionamentos. Já pode exibir uma carteirinha ou perceber que tem ali uma figurinha que a gente se identifica com ela. A gente já percebe que há umas mudanças nesse aspecto, porque a lei assim determina. E a gente tem até aquela dificuldade de assumir ou de tomar posse dessa nova realidade. Mas não é só isso que muda. A gente vai percebendo que quanto mais o tempo passa, mais a nossa matéria muda. Porque nós, quando reencarnamos, nós recebemos um corpo, nós recebemos uma matéria, e essa matéria possui uma quantidade de fluido espiritual, vital, e essa quantidade ela tem um limite, e quanto mais o tempo passa, mais nós vamos utilizando este limite, este recurso. Então significa que quanto mais a idade chega, menos resistente fisicamente vamos nos tornando. E muita coisa muda organicamente. A nossa matéria, ela sente o efeito do tempo. Porém, dentro de nós existe também um efeito. Mas o efeito, ele é muito mais psicológico, muito mais mental, muito mais de consciência do que, em verdade, material. A gente vai percebendo que quanto mais a gente avança, mais possibilidade de ver as coisas diferentes vamos ganhando. A gente vai percebendo que há vamos chamar assim, uma ampliação da nossa maneira, da nossa capacidade de ver as coisas. Porém, isso também não garante que venhamos a viver melhor com tudo isso. Porque às vezes, quando nós começamos a viver as nossas experiências, nós vamos guardando registros, nós vamos guardando traumas, nós vamos guardando decepções, nós vamos guardando algumas dores, algumas aflições, algumas contrariedades que podem nos afetar quanto mais o tempo vier a passar. E aí a gente começa a perceber que todos as nossas extravagâncias, sejam elas pelos hábitos alimentares, ou seja ela pelos hábitos dos pensamentos e sentimentos guardados, nós vamos percebendo que esses efeitos, eles também ganham uma dimensão maior. Nós vamos percebendo que a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa capacidade de raciocinar, começa a sentir muito mais do que a gente sentia antes. E muitas vezes,
por ausência de prestar atenção, ou por ausência de evoluir em nós a nossa maneira de ser, nos tornamos pessoas entristecidas, nos tornamos pessoas revoltadas, nos tornamos pessoas sem compreensão, nos tornamos pessoas que lamentam mais do que agradecem, nos tornamos pessoas pessimistas. Dizem que quando a gente é criança, nós não pensamos nem no passado e nem no futuro. Criança é assim, só pensa no agora. Não há uma maneira de você fazer uma criança pensar. Por exemplo, se você der um presente para uma criança e pedir para ela abrir o presente só no outro dia, ou daqui um dia, você vai ter problema. Porque a criança vai dizer, ué, mas como? O que é bom, ou o que é para ser vivido, tem que ser vivido agora, hoje, nesse momento. Então a criança só pensa em viver. Tanto é que criança, quando tem problema com outra, aquele problema não dura muito tempo. Logo já estão outra vez brincando, a não ser que os adultos fiquem ali lembrando, para que eles não fiquem juntos. Mas criança resolve tudo rapidamente, porque querem aproveitar a vida, os momentos que estão juntos, para brincar, para se divertir, para ter prazer em viver. Só que o tempo passa, e aí a gente começa a ficar adulto. E quando a gente não está nessa fase mais adulta, nós começamos a não pensar muito no presente e nem no passado. A gente pensa muito no futuro. Quantos de nós deixamos de viver momentos importantes nas nossas vidas, deixamos de estar com pessoas importantes nas nossas vidas, porque estávamos muito ocupados, seja com o trabalho, com o projeto, seja com a profissão, seja com o cargo, seja com a responsabilidade, porque estávamos voltados a construir um futuro. Tudo para o futuro. O presente parece não ser tão importante. Fulano, vai viver um pouco. Fulano, cadê você? Fulano, hoje é Natal, você está aí. Fulano, hoje é fulano, é feriado. Fulano, é final de semana. Tem pessoas que só veem os companheiros ou companheiras um dia e olhem lá durante a semana, porque a vida tem sido muito corrida, e existem pessoas que se dedicam a determinadas tarefas e projetos que tomam muito tempo delas, e hoje em dia as pessoas têm suas carreiras, e então tudo em nome desse futuro. Só que o tempo vai passando, e quando o tempo passa, chegamos aos 60 ou a menor idade, chegamos naquele tempo em que parece que nós não temos muito futuro mais. A gente olha e fala, não, para mim já deu. Fulano vai namorar, não, aqui, acabou para mim. Fulano vai se divertir, vai viajar, vai passear, não, olha aí, eu não tenho mais essa condição. Nós não temos mais esse clima, e aí não há mais essa projeção de viver nem o agora e nem o futuro. E o que sobra? Muito passado. E o passado nem sempre é agradável. O passado nem sempre é aquele que se recorda com gratidão. O passado nem sempre é aquela história de saudade saudável. Nem sempre é aquela lembrança das coisas boas. Nem sempre é aquela lembrança dos momentos em que se estava ali com os filhos, etc.
Às vezes se tem saudade daquele tempo em que se reclamava, em que a casa estava bagunçada, em que bicicleta se espalhava pelo quintal, ou brinquedos ou outras coisas pela casa, e de repente se encontra ali aquela casa grande, com muito espaço e também muito silêncio. E às vezes tristezas. E nesse sentido, o tempo parece ser um tormento. O tempo parece ser um castigo. Porque quanto mais o tempo passa, mais parecem que as dores aumentam. Mais parece que o corpo sente, mais parece que as lamentações se apresentam. E de repente desistimos. De repente parece não fazer mais sentido. E nós deixamos apenas que o tempo nos mate. Nós deixamos apenas que o tempo nos deixe morrer aos poucos. Porque afinal de contas, a vida não teve o sentido que gostaríamos que ela tivesse. Então, nesta reflexão, eu conheço uma senhora que neste momento ela está internada em uma CTI. Talvez nos seus últimos, derradeiros momentos de vida. Essa senhora passou mais de 20 anos com muita revolta, com muita lamentação, porque desde que o companheiro dela se foi, ela não aceita como as coisas se deram. E aquela realidade, aquela experiência transformou a vida dela de uma maneira que ela deixou de viver e se entregou a uma revolta inexplicável. E o tempo foi passando, e o tempo traz os seus efeitos, é inevitável. E os efeitos que o tempo traz no nosso corpo, quando alimentamos sentimentos positivos, eles também são inevitáveis. Mas quando alimentamos sentimentos negativos, eles também são muito acelerados nas nossas vidas. E então, de repente, aquela pessoa que não aceitava algumas coisas, começou a precisar ter que aceitar o cuidado dos outros. E para ela, aceitar o cuidado alheio, no caso dos filhos, era quase que uma humilhação. Porque ela não queria que ninguém frequentasse a casa dela, a não ser ela mesma. Ela não aceitava determinadas coisas, mas ela não podia mais se movimentar direito. Diante da idade e do quadro físico de saúde, foi obrigado a se sujeitar a mais uma contrariedade. E quanto mais o tempo foi passando, mais o cenário foi se transformando, até que ela não teve mais forças para se revoltar, porque a enfermidade e a tendência do corpo a levou a um leito de hospital, onde agora, na condição que se encontra, o corpo inerte, aguardando o momento de partida. A gente olha assim e fala, mas puxa vida, no último dia do ano ouvir algo dessa maneira é muito triste, mas é uma realidade em que nós precisamos sempre refletir. E a doutrina espírita é para essa realidade, para nós entendermos que, em verdade, não importa se hoje o calendário vai mudar, mas o que importa mesmo é o que nós estamos fazendo envelhecer.
amadurecer, alimentando, cultivando dentro de nós. Se nós estamos cultivando alegria, se nós estamos cultivando gratidão, se nós estamos olhando para a vida e valorizando aquilo que realmente nós vivenciamos até aqui, se nós olhamos para as nossas famílias, olhamos para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para as nossas companheiras, e percebemos que valeu a pena, e que nós precisamos ser gratos, e que nós precisamos entender que quanto mais o tempo passa, mais precisamos amadurecer. E quanto mais nós amadurecemos, nós vamos entendendo que se seremos pessoas doces ou se seremos pessoas amargas, não depende do tempo, não depende do calendário, depende unicamente da nossa capacidade de olhar para o que aconteceu conosco, compreender, aceitar, reconhecer e muitas vezes renunciar àquilo que nos contrariou, entendendo que nós não podemos mudar o passado. Não há uma maneira de voltarmos atrás em tudo que nós vivenciamos até aqui e fazer com que o que aconteceu seja diferente. Diz que quem não consegue virar uma página não consegue ler um livro. É interessante, né? A gente só consegue ler o livro a partir do momento que a gente vira as páginas. E muitas vezes nós ficamos repetindo a mesma página na nossa história. Nos recusamos a perceber, a entender que depois do que passou, existe uma nova página, uma nova oportunidade, um novo momento, uma nova experiência nos aguardando e que pode mudar tudo. E que pode ser completamente diferente. Basta que nós possamos nos dar sempre uma nova chance de nos transformar, de nos perdoar, de nos aceitar e seguirmos a nossa história. Quando a gente é criança, quando a gente está lá naquela idade onde a gente olha para a vida e a vida olha para nós, a gente percebe que criança é cheia de esperança. E quando a gente fala de esperança, não é uma espera, porque muitas vezes a gente fica esperando que as coisas mudem, mas esperança é quando a gente espera com ação, é quando a gente espera com transformação, é quando a gente espera com dedicação. Então, se eu quero que meu ano de 2026 seja diferente, eu não posso apenas esperar que o calendário mude. Eu preciso ter a esperança de que dentro de mim eu buscarei forças, eu buscarei conhecimento, eu buscarei transformação, para que eu me torne uma pessoa diferente, para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu me torne uma pessoa mais feliz, para que eu me torne uma pessoa mais branda, para que eu consiga ser mais gentil, para que eu consiga ser mais doçura, ternura, do que muitas vezes aquela mania de perceber e entender que o mundo é injusto para nós. Então, dentro dessa compreensão, talvez o convite do Evangelho, o convite de Jesus, é que nós temos essa condição
de nos renovar a partir de uma reflexão profunda de nós mesmos. A partir daquele instante em que nós olhamos para o que passou, fazemos uma reflexão no que passou, no que nós aprendemos, no que nós colhemos até aqui, e aquilo que nós então assim vivenciamos, o que nós hoje podemos carregar conosco. Eu me lembro de uma experiência, e essa experiência ela marcou a minha vida de uma forma em que me fez refletir muito. Às vezes a gente, no tempo, a gente quando é jovem, a gente se projeta. Eu tinha lá meus 20 e poucos anos e me projetava com 50 anos muito bem sucedido na vida. Então, todo o projeto era em cima daquilo, naquele futuro. E eu me dediquei muito para isso. Quando eu tinha então 40 e poucos anos, 45, eu estava naquela condição de empresário, bem sucedido. Eu morava lá em Alagoas, era conhecido. Naquele tempo eu já estava na doutrina espírita, eu já fazia inclusive palestras nas casas lá em Maceió. As pessoas já me conheciam, né? Então eu estava bem, e eu estava me sentindo. Afinal de contas, aos 45 anos, né, eu me sentia realizado na vida, me sentia forte, me sentia poderoso, me sentia. Às vezes a gente até se acha, né? Porque se há uma coisa que o ser humano alimenta, é a vaidade. E às vezes a gente acha que não é vaidoso, mas a vaidade ela é traiçoeira. E o orgulho também. Só que a vaidade e o orgulho são coisas que nós não admitimos. Mas as pessoas às vezes conhecem a gente mais do que a gente imagina. Então, quando eu estava com uns 45, a empresa começou a rampar de uma maneira que eu abri filiais. Eu estava em Maceió, eu abri filiais lá em Tocantins. E nessa de abrir filiais, eu comecei a viajar. E viajava de carro. Então, eu ficava longe de casa, né? Porque eu estava interessado em, nossa, agora eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico com esse negócio. E numa das viagens, eu lá sozinho, família lá em Maceió, eu sofri um acidente. O carro que eu estava, numa tarde em que choveu, o carro aquaplanou. Eu estava a 110 km por hora, mais ou menos, numa reta assim, num lugar lá perto de Palmas, lá em Tocantins, e o carro então, depois da chuva, eu só me vi sem controle do automóvel, o carro indo em direção a um barranco. Eu vi que ia bater. E naquele instante, e são coisas interessantes, que o tempo tem horas que um segundo parece um século. Depende muito do que você está fazendo, não é? Às vezes, quando você está esperando numa consulta ou em um lugar, o tempo não passa. Mas dependendo do que você está fazendo, o tempo voa. E naquele momento o tempo não voava, mas o carro estava voando. E eu pensei comigo, vai bater. E agora? Naquele momento eu pensei na minha família, pensei nos meus filhos, pensei em tantas coisas, pensei na reunião que eu estava indo com muita urgência e que aquilo tudo tinha perdido sentido. E de repente o carro bateu. E capotou, e capotou, e capotou. Parou. O carro parou com os pneus para baixo, e eu ali dentro do automóvel, ferido, sangrando, doendo, e eu olhei assim, naquela hora, percebi que eu estava no banco do passageiro. Não entendi porque eu estava no banco do passageiro. E dentro de algum tempo, chegaram pessoas. E eu pensei comigo, será que eu ainda estou aqui ou será que eu
já estou, né, do outro lado. Mas as pessoas chegaram e começaram a conversar comigo. E naquele momento, eu botei a mão aqui no bolso, onde eu colocava o celular, olhei, peguei o celular e consegui naquele tempo ligar para as pessoas, falando que eu tinha sofrido um acidente. Então eu vi que eu estava encarnado ainda. E as pessoas chegaram para socorrer e ali me perguntaram: você está sozinho? Não, perguntaram assim: cadê o motorista? Procure aí o motorista. Eu falei: não, eu estou sozinho. Como sozinho? Você está no banco do passageiro? Eles acharam que eu tinha batido a cabeça e não estavam entendendo bem. E aí foram procurar o outro e falei: eu estava sozinho. Estou falando para vocês, não tinha ninguém comigo. Ué, você não estava usando cinto? Eu falei: tá, ué, tenho certeza, você não estava usando. Bom, misteriosamente, o cinto foi cortado. E graças a esse cinto ter sido cortado, no movimento do carro, que eu não sei como se deu, eu fui parar no banco do passageiro, que foi o único lugar que sobrou. Porque o carro deu perda total, ele virou uma caixinha. E o único lugar que sobrou é onde eu estava. Então, a partir daquela experiência, fui levado para pronto-socorro, fiquei e fizeram exames, e por uma coisinha de nada, eu tive uma fratura na coluna, por uma coisinha, falou assim, eu não tinha ficado paraplégico. E aquele acidente mudou muito a minha vida, porque eu me recuperei, em 45 dias eu me recuperei fisicamente, mas eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa, não sei. E a partir daquele acidente, inexplicável acidente no fato do cinto cortado, a vida começou a mudar. E em 5 anos eu não tinha mais empresa, eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais família, eu não tinha mais casa, eu não tinha mais nada. Fui à falência total, perdi tudo. E entrei numa depressão gigantesca em tudo aquilo. Uma depressão gravíssima. Até que, depois de um trágico momento, eu vim para Uberlândia, depois de não ter nem aonde ficar. E em Uberlândia eu conhecia umas pessoas, umas pessoas e vim para Uberlândia para recomeçar. Isso vai fazer 10 anos. E eu, naquele tempo, achava que o tempo para mim já tinha acabado. Que o tempo para mim já tinha cessado, que a vida não fazia mais sentido, que tudo havia terminado. E eu estava, claro, como a gente sempre está diante da vida, sempre a gente está enganado. E aqui eu recomecei, conheci outras pessoas, né? Consegui montar outro negócio, consegui reerguer, a vida se transformou, a vida ficou inclusive melhor do que a anterior em muitos aspectos. E a gente vai aprendendo que muita coisa que a gente às vezes passa na vida, a gente olha e fala assim: por que aconteceu comigo? Aconteceu porque você construiu dessa forma. Aconteceu porque muitas vezes nós construímos uma jornada em que aquela jornada nos leva a situações que depois a gente fica revoltado por não aceitá-las. E a gente vai percebendo que muitas coisas que a gente passa na vida, porque a gente agiu com arrogância, agiu com vaidade, agiu com orgulho, agiu por vezes se achando, porque a gente às vezes se acha poderoso, porque o poder que a gente acha que tem, ele termina quando a gente percebe o quanto precisamos de ajuda, o quanto estamos perdidos no nosso ego. E aí a gente precisa reaprender, e muitas vezes precisa renascer das cinzas da nossa história, para que a gente diminua um pouco o orgulho, para que a gente diminua um pouco a vaidade, e a gente aprenda a dar importância, dar valor àquilo que realmente é importante, é valoroso para nós. E a vida, ela nos dá a oportunidade de recomeçar, e recomeçar sempre, porque o ano está acabando,
no calendário, mas a vida não. A vida é sempre. A nossa história não acaba com o dia 31 e nem acaba com a nossa morte. A nossa história é uma história sem fim. E essa história sem fim tem vários capítulos. E às vezes basta a gente deixar que a vida nos proporcione uma nova oportunidade, virando a página e começando de novo. Quando isso é possível? Todos os dias. Porque afinal de contas o corpo está envelhecendo, mas dentro de nós estamos cada vez mais rejuvenescendo. Quanto mais o tempo passa, mais nós avançamos em direção ao nosso poder interior, que é Deus dentro de nós. Quanto mais o tempo avança nas nossas vivências e experiências, mais força vamos ganhando, porque mais maturidade espiritual nós vamos conquistando. E assim podemos chegar para nós mesmos e dizer: feliz ano novo para você, e que você realmente, neste ano que se inicia pelo calendário, se torne uma pessoa mais nova nos seus hábitos, nas suas palavras, na sua maneira de sentir, na sua maneira de tratar, na sua maneira de agradecer, de reconhecer, para que quando chegar o tempo da virada do seu calendário físico, material, você possa olhar para o outro lado e dizer: feliz vida nova, porque renovado eu estou nessa nova oportunidade. Feliz ano novo a todos nós.